Vamos refletir hoje um pouco sobre Deus. Eu gostaria de trazer para vocês o que eu aprendi sobre Deus quando eu conheci o Espiritismo. Foi na Igreja Católica que eu aprendi a conhecer Deus, mas minhas dúvidas elas eram muitas e continuaram a ser muitas durante algum tempo sobre essa justiça, como Deus agia, não é? Como é que Deus utilizava a sua justiça, como é que isso funcionava. Porque de um lado eu nunca duvidei da justiça de Deus, mas não tinha resposta porque eu considerava injusto, e injusto entre aspas, não é? Eu que certamente muitos de vocês também, quando olham para a humanidade, quando olham para o nosso planeta, quando a gente vê todas as diferenças a nível social, a gente vai se perguntar porque tem tantas pessoas que são pobres, tem outros que são ricos, porque tem crianças com fome e outros abastados, porque tem pessoas que sofrem tanto e outras que passam uma vida sem sofrimento. Então, se todos somos filhos de Deus, por que essas diferenças? Onde está exatamente a justiça, né? E foi no Espiritismo que eu compreendi exatamente como Deus age nas nossas vidas, o quanto Ele é justo, mesmo se nos parece injusto tudo as coisas que acontecem, o quanto Deus nos ama e o quanto Deus sabe o que é melhor para nós. Pois como bom pai que Ele é, Ele só pode querer o bem dos filhos, não é? Foi por isso que eu coloquei essa frase aí na apresentação, que fala: obrigada, Deus, por não fazer as minhas vontades, e sim atender as minhas necessidades. Porque o que eu quero nem sempre é o que melhor para mim, né? Como falou Paulo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, o apóstolo Paulo, né? Então, hoje a gente vai um pouco refletir sobre a justiça de Deus e, sobretudo, como buscar a Deus com os olhos de amor. Porque quando a gente acha que Deus é injusto, a gente não consegue ter esse amor por Deus, a gente se revolta, não é? Então, a gente precisa de compreender, e tudo passa pela compreensão de como Deus age, para que a gente possa olhar exatamente com esses olhos de amor. Então, um pequeno esclarecimento sobre o nome dos livros e das pessoas que eu vou utilizar várias vezes durante o desenvolvimento do tema. Os livros que estudamos no Espiritismo são 5. É o que nós chamamos os livros de base, né, da doutrina espírita. É o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estes 5 livros foram escritos por Allan Kardec com a ajuda da espiritualidade. Se vos interessar saber um pouquinho mais, vocês podem pesquisar na internet, né? Quem foi Allan Kardec, podem encontrar os livros em PDF, podem ver um pouquinho o que é que esses livros contêm, quais são as informações que eles nos trazem. Hoje em dia nós temos essa facilidade, não é? De poder encontrar na internet muita informação. E caso tenham alguma questão, também podem deixar em baixo deste vídeo nos comentários as vossas questões, que eu terei imenso prazer em responder. Pois bem, Deus é tão importante, porque hoje estamos falando de Deus, que Allan Kardec dedicou todo um capítulo no Livro dos Espíritos. O primeiro capítulo ele fala que de Deus, né? Para quem não conhece o Espiritismo, para quem não conhece o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, tem 1019 perguntas, e são perguntas que Allan Kardec colocou aos espíritos, e os espíritos responderam através da mediunidade, né? O Allan Kardec trabalhou com vários médiuns e ele colocou essas questões a vários médiuns em lugares diferentes e a médiuns diferentes. Então, um dia eu farei um pequeno vídeo sobre o Livro dos Espíritos e sobre todos os outros livros, para vos explicar um pouquinho como é que foram escritos esses livros. Mas, bom, o tema hoje é Deus e vamos se reter ao tema de hoje. Então, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: que é Deus? Né? E a espiritualidade ela responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O porquê de uma resposta tão curta, né? Porque mesmo quando nós vamos refletir na resposta, ela é curta, mas ela
ela tem um alcance tão grande, não é? Que a gente às vezes nem consegue alcançar todo o esplendor dessa resposta, mas a gente fica querendo mais, né? Nós estamos sempre querendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais nas revelações espirituais. Mas porquê esta resposta tão curta? Porque simplesmente esta é a resposta que nós temos condições de compreender. É tudo. Né? Se cada um de nós refletir nesta resposta, cada um vai ter uma percepção diferente de Deus. Né? Porque cada um já tem uma percepção diferente de Deus. Quando nós lemos esta resposta, essa percepção ela vai se alongar, ela vai crescer mais. Não é? Mas essa percepção para cada um de nós depende da religião, onde fomos educados, das nossas vivências, da nossa cultura, da nossa instrução, da nossa evolução espiritual. Né? Então, a percepção para cada um vai ser diferente, mas ela vai ser muito íntima. Essa percepção ela é tão íntima que às vezes nós temos dificuldade em colocar em palavras o que nós sentimos em relação a Deus. Não é? Mas uma coisa todos vamos compreender nesta resposta é que antes de Deus não houve nada, pois que Ele é a causa primária de todas as coisas. Né? Podemos ainda dizer, ok, tudo bem, mas bom, a espiritualidade podia mesmo, está bem que nós só temos compreensão, as condições de compreender esta resposta, mas mesmo assim a espiritualidade podia ter avançado um pouquinho mais, porque é que eles não avançaram mais alguma coisinha, né? Nós somos desejosos de revelações, estamos querendo sempre saber mais e mais. Mas nós esquecemos de uma coisa principal. É que estas revelações que vêm, elas não são só para é bonito, que bonita revelação. Não, elas não são só para a gente admirar. Elas são para a gente colocar em prática, para que a gente faça delas o guia da nossa conduta de cada dia. Não é? São orientações para a gente pôr em prática no nosso dia a dia. É o guia de conduta, nosso guia de conduta. Será que nós entendemos isso? Será que nós percebemos isso? Né? Mas para colocar uma coisa em prática, nós precisamos primeiro de compreender. Não tem como colocar uma coisa em prática se a gente não compreender. Tem, mas a gente vai praticá-la de um jeito automático, assim. Alguém vai nos dizer, faz isto. Ok, eu faço, mas eu não percebo, eu não entendo porque é que eu tenho que fazer isso. Né? Hoje em dia, e sobretudo as nossas crianças que estão aí no nosso planeta, elas não funcionam mais assim. Não é como nós antigamente, nos falavam, faz isto, e a gente fazia. Hoje em dia, para quem tem filhos já percebeu, né? Faz isto. E por quê? Porque eu estou mandando, não funciona mais. Porque eu estou dizendo, não funciona mais. A gente tem que explicar porquê. Não é? Porquê que eu tenho que fazer deste jeito? Porquê que não pode ser daquele? A gente tem que explicar porquê. E ainda por cima, temos que ter uma resposta bem clara. Não é? Porque a mãe está mandando assim. Não funciona mais. Para quem tem filhos, acho que já deu para perceber. Né? Então, nós temos que perceber, compreender. É a compreensão que é muito importante. Porque é que é importante eu colocar isto em prática na minha vida? Porque é que é importante eu seguir este caminho? Isso é o que nós precisamos para começar, é o princípio. No fim de compreendermos o porquê, precisamos ter vontade de fazer. Né? E a gente vai ter vontade ou não. Eu percebi que é assim, que deve ser assim, que eu devo fazer isto, que devo fazer aquilo por causa disto e por causa daquilo. Mas eu não tenho vontade de fazer isso assim, não. Ainda não. Ok, tá bom. E depois tem aquele, eu tenho muita vontade e fica lá bem motivado a querer fazer. Mas precisa ter força e coragem para realizar essa vontade. E às vezes para realizar aquilo que a gente já compreendeu, falar das coisas espirituais, né? Que também funcionam nas coisas materiais. Mas para ter essa força e essa coragem para realizar isso, a gente vai ter que renunciar. Né? A gente compreendeu, a gente tem vontade, mas quando a gente vê que tem que renunciar a algumas coisas, a gente perde a força e a coragem. A gente fica bloqueados. E tem aqueles que dizem, não,
eu vou para a frente, eu compreendi, eu tenho vontade de fazer e eu vou colocar toda a minha força e toda a minha coragem que eu tenho na realização desse aspecto espiritual na minha vida. Então é todo um trabalho, né? Quando a gente vê as coisas espirituais, a gente acha que tudo se faz assim por meio de magia, por meio de milagre, mas não, é todo um trabalho conosco mesmo, nunca com o outro, é conosco mesmo, né? Somos nós que temos que compreender, somos nós que temos que ter vontade de fazer e somos nós que temos que ter essa força e coragem. E ainda pode dizer, sim, mas eu tenho a força e coragem, mas a pessoa que está do meu lado também não me ajuda, né? Porque ela não faz, sou só eu sozinha a fazer. Então, a força e coragem é isso. É que apesar de ninguém fazer à nossa volta, nós vamos fazer. Nós vamos colocar em prática aquilo que a gente compreendeu e aquilo que a gente aprendeu e compreendeu, né? E agora eu vos pergunto uma coisa, né? Porque a gente, por causa de estar a falar sobre, a gente quer mais revelações e mais revelações. Acho que vocês conhecem os 10 mandamentos, né? Já ouviram falar dos 10 mandamentos de Moisés, certamente. Bom, os 10 mandamentos foi uma revelação, né? Que veio por Moisés. E a minha pergunta é, já todos nós colocamos em prática no nosso dia a dia esses 10 mandamentos? Não, não é? Eu pelo menos não. E olha que Jesus já veio há 2000 anos e Moisés veio bem primeiro que Jesus, não é? Bom, Moisés falou, nessa revelação que Moisés nos trouxe, ele falou que o primeiro mandamento, eu tenho aqui uma versão, tá, dos 10 mandamentos, que eu não os conheço do cor, assim. Tem várias versões com palavras diferentes, mas o significado é o mesmo, né? Que não nos atenhamos muito às palavras, mas ao significado delas. É isso o mais importante, né? Eu peguei uma versão, foi a primeira que apareceu, eu peguei essa versão. É o fundo que é importante, portanto, não nos atenhamos às palavras, mas ao fundo e ao significado delas. Primeiro mandamento, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Segundo, não usar o santo nome de Deus em vão. O terceiro, santificar os domingos e festas de guarda. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. O sexto, guardar castidade nas palavras e nas obras. O sétimo, não furtar. O oitavo, não levantar falsos testemunhos. O nono, guardar castidade nos pensamentos e desejos. E o décimo, não cobiçar as coisas alheias. A gente já põe tudo em prática? A gente já consegue respeitar estes 10 mandamentos, que foi uma revelação que veio para a humanidade, que veio para todos nós, que foi uma revelação que disse, bom, vocês estão a fazer muita coisa errada, gente. Vamos parar um pouquinho. É isto que vocês têm que seguir. Né? Moisés, ele veio num momento com um povo bárbaro. A gente hoje em dia vê à nossa volta, a gente ainda acha que certos povos são bárbaros. Então, vamos imaginar na época de Moisés, como é que o povo era naquela época. E essa foi a primeira revelação para acalmar o povo, né? Mas hoje em dia, a gente, depois destes anos todos, a gente ainda não consegue pôr em prática tudo isso. Então, tem alguns que a gente já consegue pôr. Vocês estão certamente aí, não, mas há muitos que eu já consigo pôr. Não furtar. Eu já não roubo ninguém, não é? Mas cobiçar as coisas alheias. Quantas pessoas não cobiçam as coisas alheias? Quantas pessoas... Cobiçar as coisas alheias é inveja, né? Ter inveja, ficar querendo aquilo que o outro tem, né? Isso ainda não está assim tão longe, né? Guardar castidade nos pensamentos e desejos, né? A gente pensa, os nossos pensamentos e desejos são todos elevados? Claro que não, né? Então, assim... talvez a maior parte de nós que esteja ouvindo este vídeo já não mate, já não roube, né? Honrar pai e mãe. Será que a gente está fazendo tudo pelos nossos pais? Né? Tudo o que a gente pode fazer por eles, para tratar deles, para cuidar deles, né? Como eles cuidaram e trataram de nós quando nós éramos pequeninos, né? Então, assim, tem muita coisa aí que não é bem... que a gente ainda não faz a 100%, né? E há muitas que a gente nem a 0% a gente ainda faz. Então, assim, para que querer mais revelações se esta é uma das primeiras grandes revelações da humanidade, a gente não consegue ainda
colocar em prática, né? Então, Allan Kardec teve vários continuadores, né, que continuaram a estudar todas estas coisas além da matéria, né, que existem além da matéria. Então, Leon Denis foi um desses continuadores. Foi um filósofo francês que viveu entre 1840 e 1920. E quando lhe perguntaram sobre Deus, ele falou: há coisas que de tão profundas só se sentem, não se descrevem. Então, foi um pouco o que eu falei antes, não é? A gente tem uma certeza profunda dentro de nós que existe um Deus, que existe um Criador, né? A gente tem uma percepção desse Deus, desse Criador dentro de nós mesmos, mas que nós às vezes temos muita dificuldade em expor em palavras, né? Em descrever, né? E nós, em relação a Deus, é um pouco como aquela criança que nunca conheceu o pai. Ela não conheceu, mas ela sabe que tem um pai. Ela tem que ter um pai, né? Então a criança, ela não conhece o pai, mas fica imaginando como ele será fisicamente. Ele ia passear com ela, ele ia fazer compras com ela, ele brincava com ela. Ela fica criando esse pai imaginário na cabeça dela, né? E nós ficamos também imaginando como será nosso Criador, nosso Pai, Deus, né? Então, foi um assunto que em todas as épocas da nossa humanidade, grandes estudiosos se dedicaram a pesquisar para descobrir o que é Deus, para conseguir explicar Deus com efeito. Então, existem algumas definições desses grandes estudiosos que passaram na nossa humanidade e que nos deixaram estas definiçõezinhas sobre Deus, que são bastante interessantes, que nós podemos refletir bastante sobre elas, não é? Por exemplo, Descartes, ele nos diz: eu tenho ideia de um ser, de um ente perfeito. Este ente perfeito tem que existir, porque se não existisse, faltar-lhe a perfeição da existência, e então não seria perfeito. Temos também Voltaire, que nos traz uma ideia muito bonita de Deus quando ele nos diz: o universo me espanta, eu não posso imaginar que este relógio exista e não tenha relojoeiro. Ele compara o universo com o relógio e o Deus com o relojoeiro, não é? Muitos de nós ainda têm uma ideia diferente de Deus, a ideia de um personagem que fica lá no alto, nos observando o que nós fazemos de bem, observando o que nós fazemos de mal. Mas o Espiritismo ele nos traz a ideia que Deus criou leis que dirigem o universo. E todos nós estamos sujeitos a essas leis, não importa aonde nós estejamos no universo. Se hoje eu passo por uma certa situação, não é porque Deus me pune, não é punição, é simplesmente a reação da lei que eu infringi. Então um dia eu vou ter a consequência dos meus atos, não porque Deus me pune, mas simplesmente é a lei agindo, né? Tem maior prova da justiça de Deus, de ter leis iguais para todos e de cada um receber a consequência dos seus atos? Então nada passa. Tudo o que eu fizer vai ter uma consequência. Se eu fizer o bem, se eu semeio flores, eu vou colher flores. Mas se eu semear espinhos, eu vou colher espinhos. Onde é que tem uma justiça mais perfeita, não é? Muito bem. No mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, que fala de Deus, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: onde está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade é bem clara na resposta, como sempre, respostas curtas e claras, na consciência. Quando fazemos alguma coisa que vai contra as leis de Deus, nós sentimos. Nossa consciência nos chama a atenção que aquilo que estamos fazendo não está certo. Nós ficamos incomodados, nós ficamos inquietos, nós não nos sentimos bem, nós não ficamos felizes, nós não ficamos em paz connosco mesmos. É a nossa consciência que nos está alertando que alguma coisa a gente não fez correta, né? Mas nós somos especialistas em encontrar desculpas para tudo o que nós fazemos, sobretudo tudo o que nós fazemos de errado, né? Sobretudo tudo quanto vai contra as leis de Deus. Então, a gente sempre encontramos desculpas para nós. Para os nossos erros, para o nosso mau percurso, para as nossas más condutas. Mas quando é o outro que faz alguma coisa de errado, quando é o outro que tem uma conduta má, quando a gente não tem desculpas para eles. O outro a gente sempre critica, o outro nós sempre julgamos, não é? Nós deveríamos ser um pouquinho mais severos connosco mesmos, como a gente somos com os outros.
porque isso ia possibilitar que a gente fizesse um trabalho de autoanálise consigo mesmo. E ao fazer esse trabalho de autoanálise, a gente ia compreender mais rápido e as coisas que nós fazemos e que vão contra as leis de Deus. Se a gente escutássemos um pouco mais o nosso coração, se a gente fizesse um pouco mais atenção ao que o nosso coração, ao que o nosso sentimento, ao que o nosso corpo mesmo, que o nosso corpo físico às vezes nos fala, a gente erraria menos, porque errar uma vez, todos erramos, não é? Só quem não faz nada que não erra. Mas a gente às vezes repete os mesmos erros. E repetindo os mesmos erros é porque simplesmente a gente não se escuta. A gente não escuta o que o nosso corpo fala. A gente não escuta o nosso sentimento. A gente não escuta o nosso coração. Porque a gente não escuta a nossa consciência. Porque se a gente escutasse a nossa consciência, a gente sabia que aquilo ali não estava certo. E a gente ia tentar modificar. Mas não, a gente critica no outro e a gente esquece de nos criticar a nós mesmos. Mas relembrando o tema de hoje, né, que é buscar a Deus com os olhos do amor, vamos refletir como ver esse Deus com olhos de amor. Como amar o Criador. Jesus nos ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus veio nos relembrar o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele juntou um novo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus nos pede para amar a Deus. Mas como amar algo que nós não vemos e que temos até dificuldade de compreender quem realmente ou o que é realmente Deus? Podemos encontrar a resposta no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos 5 livros de base da doutrina espírita, onde Allan Kardec nos explica que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Lembrando que Jesus também nos falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A maior parte de nós esquece esta última parte da frase: como a ti mesmo. Então, por onde temos de começar? Começar por mim, pelo próximo, e em consequência eu vou conseguir amar a Deus. Explico. Não conseguirei nunca amar verdadeiramente o outro se não me conseguir amar a mim mesmo. Amar quem eu sou, me amar do jeito que sou, como eu sou. Amar é me aceitar, é me tolerar, é me compreender. E a maior parte de nós não gosta de si mesmo. E, em consequência, vai à procura daquilo que ela não tem no outro. E isso nos faz dependentes do outro. E quando o outro parte, quando o outro vai embora, a gente não suporta. Nós não conseguimos viver sem o outro, porque a gente encontrou no outro aquilo que a gente não tem. Então, nós temos que nos observar, nós temos que fazer essa autoanálise para poder ver o que é que nós gostaríamos de mudar em nós, o que é que eu não tenho que gostaria de ter, como é que eu gostaria de ser como pessoa que eu não sou, e fazer esse trabalho que não é fácil, né? E quando iniciamos esse trabalho de aprender a nos amar, nós vamos aprender a amar o outro. Nós vamos compreender se para mim não é fácil fazer essa mudança, para o outro também não é fácil. Eu vou ver que se eu posso cometer erros, o outro também tem o direito de cometer erros, não é? Mas a gente pode dizer: mas amar o outro é fácil. Será? Porque é fácil de amar aqueles que nos são simpáticos, é fácil de amar as pessoas que são boazinhas connosco, aquelas pessoas que nós só ouvimos algumas horas por dia, aqueles que só vimos alguns dias no ano, né? Aqueles que sempre vemos em momentos muito agradáveis, aqueles que quando a gente só se vê uma vez no ano, assim, sabe? Aquelas festas de família onde a gente se vê só uma vez no ano, a gente vai fazer de tudo, uma parte e outra, para não haver conflitos, para ser agradáveis, né? Mas lembremos de uma coisa: Jesus, ele nos disse que deveríamos também amar os nossos inimigos, certo? Os nossos inimigos é o outro também. Aí já fica mais difícil. Amar aquele que é difícil, amar aquele que é chato, amar aquele que nos complica a vida, não é? E aí a gente se pergunta: a gente consegue realmente amar o outro?
Porque mesmo aqueles que a gente só vê de vez em quando, no dia que a gente começa e que a gente acha que eles são adoráveis, no dia que a gente começa a conviver um pouquinho mais com eles, nós vamos conviver um pouquinho mais com os defeitos, e isso vice-versa. Eu estou falando do outro, mas eu sou o outro também, né? Quando o outro começa a conviver um pouquinho mais comigo, ele vai se perceber que eu tenho defeitos que não conhecia. E aí, às vezes, esse amor que a gente tem tanto um para o outro, esse carinho que às vezes a gente acha tão grande, ele vai diminuindo. Se ele vai diminuindo, ele nunca existiu. A gente estava amando uma pessoa imaginária. Né? Quando a gente conhece, vai conhecer realmente a pessoa, a gente esse amor começa a diminuir. Porque finalmente aquela pessoa ali tem defeitos que eu não gosto, tem defeitos que eu não tolero. Não é? Então, amar o próximo é muito mais que dar um abraço, é muito mais que mostrar, ter ações de carinho para com ele. Amar o próximo passa por aceitá-lo do jeito que ele é, compreender que ele também tem defeitos e compreender que ele também pode cometer erros, às vezes mais ou menos graves, né? É saber tolerar, é saber viver com as diferenças. Quando eu vou conhecer alguém pela primeira vez, que eu acho muito agradável, eu preciso de já compreender que essa pessoa ali também tem defeitos. Com o tempo eu vou começar a conhecer esses defeitos. Eu preciso já de me preparar que aquela pessoa não é perfeita. Não é? A gente às vezes tem uma ilusão das pessoas perfeitas e à medida que nós vamos conhecendo um pouquinho mais, a gente vai vendo, aí a gente às vezes fala, a pessoa mudou muito. Ela não mudou, ela está mostrando o que ela é. O mesmo que acontece conosco. Né? A gente, à medida que vai conhecendo mais o outro, a gente vai ficando mais à vontade para ser o que realmente nós somos. Não é? Às vezes não é uma questão de esconder, é uma questão da gente fazer um esforço para ser mais agradável ou não. Ou que a oportunidade não se tinha ainda apresentado, não é? Porque uma coisa é ir fazer um passeio no parque, não é? É ir tomar uma bebida juntos. A outra coisa é a gente começar a ter problemas juntos, a ter que resolver problemas juntos, a ter que resolver dificuldades juntos. Aí a gente vai começar a mostrar um pouquinho mais daquilo que nós somos, né? E às vezes não é fácil. Então, amar o próximo realmente é poder compreender e aceitar o outro do jeito que ele é. Lembrando, tanto eu como o meu próximo, nós somos criações de Deus. Somos filhos de Deus, não é? Então, qual é o pai aqui na Terra que gosta de ver os filhos às turras, que gosta de ver os filhos brigarem, que gosta de ver os filhos separados, não é? Acho que nenhum. Então, Deus também não gosta. Então, amar a Deus é amar o outro. Amar o Deus é tentar se entender com o outro, para que possamos viver bem uns com os outros, com diferenças, mas bem uns com os outros. Se conseguirmos nos amar a nós mesmos, nós vamos conseguir, e se conseguirmos amar o nosso próximo desse jeito, tentando compreendê-lo e aceitá-lo do jeito que ele nós vamos abrindo esses olhos de amor para Deus. Né? Amar a Deus é ainda aceitar a vida que temos. Amar a Deus não é só ficar contemplando o universo, contemplando em contemplação, em oração. Amar a Deus é muito mais que isso. E, como eu falei, começamos por aceitar a vida que temos. Se a gente aceitar a vida que temos, é uma prova de amor a Deus. Isso quer dizer que nós aceitamos as decisões de Deus. Aceitar a vida que a gente tem hoje quer dizer que Deus sabe o que é melhor para nós e Ele nos colocou onde nós devemos estar. Aceitar as dificuldades que aparecem na nossa vida é outra prova de amor a Deus. Aceitar que Deus sabe o que faz. Como um bom pai que é, Ele sabe o que é que nós precisamos, Ele sabe o que nós temos de passar, Ele sabe quais as dificuldades que vão nos ajudar a aprender, quais as dificuldades que nos vão ensinar a ser mais fortes por vezes, não é? Para depois passar outras situações, às vezes ainda mais difíceis. Ele nos prepara a situações às vezes mais difíceis, nos dando uns problemazinhos mais pequenos, mas tudo está certo. Confiando e aceitando a vontade de Deus é uma grande prova de amor a Deus. Chorar com os outros não é se afundar com os outros, mas no momento que os outros estão sofrendo, no momento em que os outros têm problemas, estar do lado,
ter empatia pelo sofrimento do outro, mesmo nos momentos que os outros estejam sofrendo pelo um erro que eles cometeram. A gente não tem que estar de acordo com o que eles fizeram, com a ação deles, mas a gente tem que compreender o sofrimento do ser humano que está ali. O erro que eles cometeram é problema deles, mas o sofrimento também é problema nosso, porque nós podemos ajudar, estar do lado, sustentar a pessoa nesse momento, não é? Então, nós podemos também mostrar esse amor a Deus ficando felizes, não é? Quando os outros estão bem. Alegrar-se com a alegria dos outros. É difícil. Parece que é mais fácil a gente ficar do lado quando o outro está sofrendo que ficar feliz quando o outro está feliz também. Ainda tem, mostrado os 10 mandamentos, ainda tem um mandamento lá que está difícil para muitas pessoas de colocar em prática, né? Então, às vezes, quando a gente vê a alegria dos outros, quando a gente vê que o outro está bem, que está feliz, nasce aquela pontinha de inveja lá no fundo, não é? Então, parece que a gente fica... É mais fácil para nós ficar do lado do outro quando ele sofre, que quando ele está feliz e alegre, sem ter essa pontinha de inveja lá no fundo, sobretudo se a gente está num momento que não está bem, né? Quando nós deveríamos se alegrar também com o outro, ele é criação de Deus também. Então, agora é o momento de ele estar bem. Vai haver o meu momento também para mim, não é? Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Levar a oferta ao altar é uma das maneiras de adorar a Deus, de mostrar o amor a Deus. Jesus foi bem claro. Vai primeiro te reconciliar com o teu irmão. De nada serve a oferenda se estiveres em guerra com o teu irmão. Porque o que Deus quer é que possamos todos viver em paz, que possamos todos nos entender, que eu me ame a mim e que eu ame o meu irmão. Né? Quantos de nós fica louvando a Deus e fica em guerra consigo mesmo e com o seu próximo? Jesus não veio se sacrificar só para que possamos ter belos ensinamentos. Jesus veio nos mostrar o caminho. Jesus veio nos mostrar o que cada um de nós tem que fazer. É o nosso irmão maior que, enviado pelo Pai, veio aqui na terra, veio nos pegar a nossa mão e falar, é por aqui. Já passou 2000 anos. E o que temos feito com todos esses ensinamentos? Né? A questão que eu quero hoje deixar aqui para reflexão é a seguinte. Estou conseguindo amar a Deus através de mim e de meus irmãos? Agradeço por ter escutado, desejo boas reflexões para cada um de vocês. Se tiverem alguma questão, podem deixar aqui em comentário, eu terei o maior prazer em responder e que Jesus, nosso irmão maior, possa nos envolver a cada um de nós neste momento e sempre. Muita paz para todos.